Olá pessoal, tudo bem? Olha, uma aluna fez uma pergunta excelente nessa questão de casa. Renato Brito, a temperatura vai passar de 2 graus Celsius para 37 graus Celsius nessa questão de casa. Então a variação de temperatura vai ser 35 graus Celsius. Só que o calor específico foi dado em joule por quilograma por Kelvin. Então eu não teria que passar essa variação de temperatura de 35 graus Celsius para Kelvin, não, professor? Eu pensei 35 graus Celsius, aí eu substituo aqui, vou achar quanto é que é em Kelvin, e aí faço lá a conta, professor. Mas lá atrás na resolução da apostila, o senhor não passou para Kelvin, o senhor deixou em Celsius, o senhor botou 35 graus Celsius, por isso que eu não estou entendendo. Pronto, aí vamos esclarecer, para ficar bem claro, certo? O que acontece é o seguinte, ó, de acordo com essa relação aqui, ó, qual? De acordo com essa relação aqui, ó, o calor específico se escreve assim, né? Se escreve dessa maneira. Por isso que quando eu falo 1 caloria por grama por grau Celsius, ó, quando eu digo calor específico da água, Renato Brito, o que é esse grau Celsius? É uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Ó. É uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, eu não tô né? Então se trata de uma variação de temperatura. Na aula de Celsius e Fahrenheit que você teve com algum professor, né? O professor então explica como é que eu converto da escala Celsius para Fahrenheit usando essa expressão, mas como é que eu converto uma variação de Celsius para uma variação de Fahrenheit? Aí é aqui, ó. Variação de um numa variação do outro. Delta C sobre 5 igual a delta F sobre 9. No caso do Kelvin, como é que eu passo uma temperatura de Kelvin para Celsius? Eu uso essa. Mas uma variação na escala Celsius. Como é que eu passo para uma variação na escala Kelvin? Aí eu uso essa daqui. Ou seja, quando é para usar variação, galera, a gente tem que usar essa, ó. Qual, professor? Essa daqui, ó. Portanto, ó, uma variação na escala Celsius, ela tem o mesmo valor na escala Kelvin. Uma variação de 1 grau na escala Celsius, ela tem a mesma variação de 1 Kelvin? Vala, não sabia não. Entendeu? Então, na hora que ele disse, bem aqui assim, que é joule por Kelvin, por uma variação de 1 Kelvin, uma variação de 1 Kelvin é a mesma variação de 1 Celsius. Então, não precisa converter não? Não. Porque é variação, entendeu? Uma variação de 1 na escala Kelvin é a mesma variação de 1 na escala Celsius. Por isso que não precisa converter, entende? 4.000 joules por quilograma por Kelvin é a mesma coisa que 4.000 joules por quilograma por grau Celsius. Por quê? Porque a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Por exemplo, só para ver se eu estou entendendo. Renato Brito, uma variação de 20. Uma variação de 20, ó, na escala Celsius. Seria uma variação de quanto na escala Kelvin? Uma variação de 20 na escala Celsius. De acordo com aquela relação lá em cima, seria uma variação de quê? De 20 na Kelvin. Aí porque delta C, né, é igual a delta F. Renato, mas seria uma variação de quanto na Fahrenheit? Aí se o delta C é 20, eu tenho que botar 20 bem aqui assim, ó. Se o delta C é 20, bota 20 bem aqui assim. Quanto é que é 20 dividido por 5? 4. E quanto é que é 4 vezes 9? Ixi, 36. Então, na escala Fahrenheit, a variação seria de 36. Mas na escala Kelvin seria 20. Então, uma variação de 20 na Celsius é uma variação de 20 na Kelvin. Mas é uma variação de 36 na Fahrenheit. Então, eu não preciso me preocupar não, né, professor? Não, quando você tem uma variação aqui, ó, joule por quilograma por Kelvin, é a mesma coisa que ter joule por quilograma por Fahrenheit, entende? Por Celsius. Então, uma variação de joule por quilograma por Kelvin é a mesma coisa que joule por quilograma por grau Celsius.
Mas se ele botasse Fahrenheit, hein? Aí seria um saco. Mas ele não vai botar não, né? Nem na prova do ITA cairia isso, entendeu? Ah, então por isso que não precisou converter. É, porque ΔC é igual a ΔK. Como isso aqui é um delta, aí não precisou converter. Valeu? Então, resumindo, toda vez que ele me der joule por quilograma por Kelvin, é a mesma coisa que joule por quilograma por grau Celsius. Não precisa converter. Valeu!